Uma voz ecoa o nome de Ash-Heth na escuridão. Em seguida, a voz declara que o bem o segue e o mal o adora, enquanto a luz e a escuridão o desejam. Então, um líder encapuzado o chama de uma existência divina acima de todas as coisas. Uma figura encapuzada o saúda como o grande observador do fim dos tempos, Ash-Heth, enquanto a figura sentada no trono era adorada com fervor. Ninguém percebia que por trás da expressão fria e imponente havia um homem em completo desespero. Logo, ele se lembra que até um momento atrás era apenas um funcionário babando na mesa do escritório e virando a noite dando a bunda pela empresa. Com isso, Ash se questiona sobre o lugar e percebe que apesar daquela língua ser claramente desconhecida, ele de alguma forma conseguia entender tudo. Depois de pensar um pouco, ele chega à conclusão que transmigrou para outro mundo. Ao testar seu novo corpo, ele sente que os movimentos são perfeitamente naturais e suaves. Aparentemente, era como se sempre tivesse sido seu. Ao que parece, o nome do dono do corpo era Ash-Heth, e o nome do prota era Ash. Talvez tenha ido parar naquele corpo por causa do nome. Talvez isso fosse algum tipo de universo paralelo. Em seguida, ele percebe que precisa agir de forma séria. Mas havia um grande problema. Aparentemente não possuía nenhuma lembrança do verdadeiro Ash que lhe viesse à mente, e pela forma como todos o reverenciavam, deduziu que deveria ser alguém sagrado. Ao olhar para a cara feia de todos ali presentes, chegou à conclusão de que não acabaria bem se revelasse que pegou o corpo do mestre deles. Em seguida, um seguidor intensifica a reza em nome do grande observador do fim dos tempos, Ash-Heth. Então, vozes declaram que concederão poder a ele, a única alma pura que salvará o mundo. Afinal, ele era o escolhido para carregar esse fardo. De repente, Ash se vê ajoelhado e se pergunta por que raios do nada estava ajoelhado. Em seguida, 4 feixes de energia colorida avançam em sua direção. Logo, o Senhor da Luz concede a ele o Anjo da Força para varrer todos os inimigos. Depois, o Soberano da Sabedoria lhe entrega o Anjo da Sabedoria para alcançar seus objetivos e transcender o destino. Em seguida, o Coração Eterno lhe dá o Anjo da Vida para abençoá-lo com saúde eterna. Por fim, a Alma da Fantasia da Liberdade o presenteia com o Anjo da Alegria. E o cara já fica como? Todo babando, querendo botar no espírito. Assim que o ritual termina, Ash sente um poder infinito surgindo em seu corpo e mente. Agora, ele era o herói predestinado, o observador que enxergava através de todos os buracos mais escuros e profundos. Ele então sorri e admite que, para ser honesto, achou que essa história de transmigração seria um desastre. Se empolgando, ele começa a pensar que agora é dentro. Tudo o que resta é aproveitar sua glória. No entanto, seus seguidores o interrompem, dizendo que os caçadores os encontraram, e tudo dependia dele para expulsá-los. De repente, Ash ouve um som estranho, enquanto uma luz forte brilha ao seu redor. Com uma confiança inabalável, ele decide que os caçadores são os vilões, e essa era uma chance para ele aprender sobre suas novas habilidades. Logo, ele saca sua espada, e declara que os caçadores serão os primeiros a sentir sua espada lendária. Afinal, onde sua espada entrar, o caminho será aberto, e pede que alguém o guie. Contudo, uma voz diz que não é preciso, e o teto em cima de Ash começa a despedaçar em 1000 pedacinhos. Em seguida, os caçadores invadem o local, com o líder deles anunciando que vieram pessoalmente. Se posicionando para a batalha, Ash debocha, avisando que agora eles verão como é uma morte guiada pelo maior dos poderes, o roteiro. Com a abundância das bênçãos dos 4 deuses, especialmente dessa daqui, Ash sente um poder esmagador fluir pelo seu corpo. Agora o pau vai tremer. Logo, ele começa a pensar em um nome para seu primeiro ataque nesse mais novo mundo brilhante. Apesar de imaginar nomes grandiosos para a técnica, como lua crescente ou expansão de domínio, ou respiração da espada mais dura, ele acaba decidindo deixar para lá e apenas manter a descrição. Então, Ash desfere o que chama de golpe de espada totalmente normal. Com isso, ele fica maravilhado, se perguntando se criou uma aura de espada que cortava o espaço.
Definitivamente ele tá muito roubado, tá estourado, tá pimposo. No entanto, o líder dos caçadores zomba do ataque, querendo saber se isso era tudo que ele tinha para mostrar. Em seguida, o caçador contra-ataca, com um poderoso corte que transpassa o do prota e corta tudo que vê pela frente. O ataque atinge os seguidores de Ash em uma explosão devastadora, deixando-os todos no chão. Arremessado para trás pela força do impacto, Ash também cai no chão sem acreditar no que aconteceu. Aquilo não fazia sentido. Ele tinha a abundância das bênçãos dos espíritos deuses. Então, ele vê suas fadinhas se indo igual bosta na privada. Com muita dor, ele se desespera por ser apenas um cara normal, que caiu no meio de uma guerra. Acabou que ele se empolgou e se ferrou. Tudo o que ele era um CLT lascado. De repente, uma voz identifica o caçador como Gerald Westminster, da agência de caça ao crime, e informa que a agência suspeita do envolvimento de Ash no caso do culto dos 4 pilares, e em muitos outros crimes leves como sequestro e assédio sexual. Em seguida, ele diz que qualquer reclamação sobre a aplicação da lei deve ser enviada formalmente ao prefeito. Com isso, Gerald zomba de Ash por ter coragem de enfrentá-lo com um mero poder emprestado de 4 espíritos, contra alguém como ele, o escolhido sagrado de 3 asas. Logo, ele mostra as algemas e anuncia que Ash está sob prisão. Agora, o nosso escolhido pelos deuses dos buracos profundos posava para a foto na cadeia, intitulado como o líder do culto dos 4 pilares. Assim, nesse dia, ele fez uma grande contribuição para a segurança da cidade, porque naquele dia ele foi preso. Depois disso, ele é levado para a sede da agência de caça ao crime. Durante o interrogatório, um oficial pergunta seu nome e ele responde que se chama Ash Heath. Quando questionado sobre a idade, ele afirma não fazer ideia, pois perdeu a memória. Ao ser perguntado sobre seu sexo, ele confere rapidamente e responde que é macho grande e saudável. Em seguida, ele declara não saber sua raça nem seu passado, repetindo que perdeu a memória, mas afirma que provavelmente não é um cachorro. Irritada, a caçadora Amy já estava prestes a perder a paciência, enquanto outro se oferece para assumir o interrogatório, acusando Ash de tratá-los como idiotas. O colega se gaba sobre ter tirado sua licença de interrogatório com um padre, por isso não decepcionaria. Ele o fará confessar até onde mantinha as lolis. Observando de longe, Gerald simplesmente manda o interrogador queimar sua licença. Em seguida, Gerald os adverte que o parlamento está de olho e eles terão problemas se Ash for maltratado. Ainda pergunta se eles achavam que a revisão dos direitos humanos era só de decoração. Se não fosse pelos direitos humanos estarem de olho, já tinha descido a mão nesse safado e pegado as loli pra ele. Impaciente, ele me questiona por que o mago das memórias ainda não chegou para extrair as lembranças de Ash. No entanto, Gerald afirma que o mago das memórias não virá. Ele me questiona o motivo, gritando que aquele era um caso importante. Mas Gerald apenas responde que Ash era diferente. Em seguida, ele revela com um tom sério que Ash viu os 4 pilares. Com isso, explica que a corrupção de memória é a especialidade do culto. Nenhum dos capturados antes que viram algum dos 4 pilares conseguiram ter a memória extraída. Há cerca de 134 anos, durante a investigação e queda do culto, um mago de memórias extraiu as memórias de um cultista e, sem saber, se converteu em um dos seguidores dos 4 pilares. Frustrada, Amy pergunta o que fazer nesse caso, mas Gerald afirma que não são necessárias exceções. Em seguida, é revelado também que já existe uma sentença de morte para ele, e o interrogatório é apenas uma formalidade. Assim, declara que o julgamento ocorrerá no dia 15, para a cidade inteira poder se divertir em grupo tocando pedras nele. Então, irritada, ela sai da sala de observação, dizendo que já se cansou de assistir essa porcaria. Por causa de uma lei, os oficiais eram obrigados a dar uma pausa a Ash a cada 15 minutos. Então, o jovem meliante agora aproveita sua água e fica impressionado por suas feridas estarem se cicatrizando tão rápido. Enquanto isso, observa tudo.
Jared pensa que por algum motivo estranho sentia que aquele cara não estava mentindo. Suas reações de pânico e confusão, tudo realmente o fazia parecer um amnésico comum. De acordo com a lei dos direitos humanos, se a perda de memória for comprovada, Ash poderia até mesmo ser libertado como um inocente. No entanto, Jared concluiu que nada disso importa, pois o mago de memórias não virá. Com isso, Jared decide ir embora, pois seu trabalho era apenas entregá-lo, e o povo que decidirá qual seria seu castigo. Sendo assim, vamos para o próximo fugitivo. Ash lamenta que pensava ser um novo grande herói, com o poder supremo do roteiro, prestes a sair da vila dos iniciantes. Mas na verdade, ele era um líder de culto bem suspeito, que acabou de receber seu primeiro investimento. Ele ainda reclama que teve o azar de transmigrar bem no momento em que os caçadores atacavam o culto. Tudo aquilo era ridículo, praticamente impossível de acreditar que era coincidência. Ao lembrar das provas, ele conclui que Hef era um punk líder maligno e os caçadores eram os mocinhos da história. Julgando pelas evidências, é 100% que vai pra forca, dar um passeio na corda. Tudo o que resta para ele agora é imaginar como será executado. Mesmo assim, ele estranha o comportamento educado e a cela confortável, percebendo que aquela porcaria conseguia ser melhor que as viagens da sua antiga empresa. Tinha um quarto espaçoso e privado, e até ganhou uma comida grátis que não era gelatina. Ser preso como líder punk de seita era 100% melhor que aquelas malditas viagens da empresa. Por um momento, seus olhos brilham e ele tem a esperança de que talvez a pena de morte possa ter sido abolida neste mundo. De repente, Ash ouve um som estranho e sente o seu pescoço esquentar de repente. Então, uma mensagem holográfica surge em sua frente, convidando-o para um programa chamado Julgamento da Lua de Sangue. Ele estranha o convite e acha que o nome do programa não é nem um pouco convidativo. Afinal, qualquer coisa que tenha sangue e sacrifício no nome seria melhor evitar. Sendo assim, rapidamente, Ash tenta digitar no teclado virtual para recusar o convite. Contudo, sua tentativa falha e uma notificação informa que as mensagens estão temporariamente indisponíveis na região dele. Faz sentido, tá sem Wi-Fi na cadeia. Com isso, ele se questiona se a opção de recusar era apenas uma piada, e ele iria de jogos vorazes de qualquer jeito. Em seguida, Ash percebe que pode operar a interface com a mente e vê uma lista de funções desativadas. Também descobre que a tela de luz é apenas um tipo de smartphone daquele mundo, e não seu poder especial ou qualquer tipo de janela de sistema de manhwa barato, genérico de baixo orçamento. Ele achou que já estava de hack da pica suprema, mas continua um fudido. Com isso, ele reclama que quase todos os aplicativos estão bloqueados, e ele não pode nem bater uma gameplay de cria na prisão, e nem ver aquele videozinho gostoso do Casu Sem Pau Produção Chan. No entanto, ele nota que há um único aplicativo que ele pode usar entre os bloqueados. Para sua surpresa, o aplicativo se chama Manual do Feiticeiro da Aurora. Logo, ele se pergunta surpreso por que aquele aplicativo estava naquele mundo. Ash então se lembra de seu antigo chefe na Aurora Games, elogiando o novo jogo, afirmando que era brilhante. O chefe da divisão apresentava com orgulho o jogo para celular chamado Manual do Feiticeiro. Aquele sem dúvida seria o melhor jogo da empresa. Em seguida, o chefe diz que abrirá uma exceção e o promoveu a líder da equipe de operações do novo jogo, o que o prota aceita animado, respondendo que daria com muita vontade. Com isso, ele se recorda de ter baixado a demo para testar, mas como estava exausto, acabou dormindo e depois de alguma forma transmigrou antes de conseguir abri-la. Então, Ash, ao perceber que o jogo veio com ele, se pergunta se esse poderia ser seu poder especial, seu hack para a vida boa. Movendo o ícone para a tela inicial, ele considera sua melhor esperança no momento. Cheio de expectativa, ele decide iniciar o aplicativo para tentar criar um milagre. Contudo, o jogo começa a carregar com vários erros de sistema e sem conexão de rede. Enquanto observa o ícone de alerta vermelho, ele entende que tudo faz sentido, por não ter sinal na cadeia. De repente, um som de notificação toca,
e o ícone de carregamento fica verde, com uma tela de boas-vindas, informando que os sistemas de busca e recarga foram iniciados com sucesso. No entanto, felicidade de Otaku CLT dura pouco. Assim que o jogo abre, ele se depara com uma tela cheia de erros e avisos. Ash fica chocado ao ver que apenas os sistemas de gacha e recarga funcionam, algo típico da sua antiga empresa. Stonks, escamado com sucesso, só o tigrinho do assalto funciona. Sem ter muito o que fazer, ele decide testar o primeiro dos 2 botões ativos, o de recarga. Logo, uma tela funcional de recarga com vários pacotes de cristais aparece para seu choque. A recarga estava funcionando 100%. O jogo não tem nada, mas tem recarga. Antes de qualquer coisa, a primeira coisa é criar a roleta, né? Só depois a gente vê o mecanismo do jogo. É assim que se cria um jogo de sucesso. Furioso, ele se pergunta por que eles fariam a merda de uma demo inteira só para testar a loja do Scan. Além disso, para ele, isso era inútil. Ele nem tinha trazido sua carteira junto para estourar numas waifus. Ele estava preso e completamente duro, e não no bom sentido. Em seguida, Ash resolve testar o outro botão disponível, o de busca de operador. Mas logo ele vê que precisava de cristais de pó para fazer uma busca, seja única ou em lote. Brutal, sobra nada pro beta. Irritado, ele se indigna com o fato de que até a primeira rodada na demo custa dinheiro. Até a demo dos caras é um scam. Mas logo ele se acalma ao lembrar que sua própria empresa criou o jogo, o que faz todo sentido. De repente, uma notificação informa que o sistema de check-in foi restaurado. E como a conexão com o servidor estava falhando, tinha sido atualizada para modo local. Logo o calendário de login aparece e o primeiro check-in do dia é concluído com sucesso. Com isso, ele recebe um cristal para injetar e um vale para 10 buscas. Basicamente, o início de qualquer jogo gacha scan. E ele se pergunta se os operadores poderiam ajudá-lo a lutar. Em um momento de desespero, ele decide usar o vale para tentar a sorte na busca e realiza seu ritual gacha para invocar uma waifu gostosa lendária. Por favor, deuses do Olimpo, mãe da terra, aquele que assiste-me sobre mim, abençoe e me conceda uma waifu lendária, que saiba lavar louça e fazer comida. E que seja gostosa. Amém. Depois, dá um soprinho no dedo para dar sorte, antes de dar a gloriosa dedada no tigrinho. E finalmente gira a roleta do capeta. Enquanto a roleta gira, Ash continua seu ritual e reza fervorosa para Buda abençoá-lo, depositando toda a sua esperança, seu futuro e julgamento naquela roletada. Então ele abre os olhos devagarinho, já acreditando que foi escamado. Logo, a tela mostra vários itens e uma operadora, fazendo ele comemorar por ter estourado. Contudo, sua alegria dura pouco ao perceber que o jogo não podia ajudá-lo a escapar da execução. Ele seria executado em alguns dias. Poção e todas essas porcarias eram inúteis. Ainda critica sua maldita empresa por exigir que até o personagem inicial precisasse ser upado lentamente na base do tigrinho. De repente, ele nota um ponto de notificação vermelho sobre o ícone dos operadores. Mesmo sem vontade, ele decide verificar a notificação para ver do que se tratava, mas já esperava que fosse alguma Black Friday pela metade do triplo. Ao abrir a tela, Ash fica completamente chocado com o que vê. Um holograma de um personagem surge em sua frente. Ao observá-lo, percebe que o personagem chamado Observador Final é idêntico a ele, e até mesmo tinha as mesmas roupas de quando foi em Cana, como líder de culto. Com isso, Ash se lembra que os cultistas o chamavam de Observador Final, e tudo parece de algum jeito estranho se conectar a ele. Viva as seitas duvidosas, sempre nos surpreendendo. Ao voltar para a lista, ele vê que sua espadachim compartilha 30% de experiência com o operador, mas de resto é inútil, nem presta para fazer comida. No entanto, nosso líder de seita ritualística logo exibe um sorriso em seu rosto, ao entender que se treinar a espadachim, ele também ficará mais forte. Com isso, Ash percebe que os itens de treino que ganhou são sua única chance de escapar da prisão. Logo, ele se surpreende ao descobrir um sistema completo para treinar os operadores. Em seguida, uma tela mostra os status da espadachim, incluindo seu humor e pontos de ação.
Ash então entende que o humor dela afeta os ganhos do treinamento e elogia o sistema pela complexidade, mas óbvio que aquilo era só para tirar mais dinheiro da galera. Quanto melhor o humor da operadora, melhor serão os resultados obtidos. Com isso, Ash se prepara para usar os itens e as poções para melhorar o humor e o treino dela, assim alcançando o melhor resultado. Dessa forma, já começa a despejar o líquido mágico de aprimoramento na boca da menina. Ele então define a estratégia da semana, como treinar 2 vezes e depois combater. Suspirando, se gaba que sem sombra de dúvidas era o melhor de todos, lidando com saudáveis garotas 2D. E como estava prestes a ser executado, afirma que não tem tempo para se preocupar com o humor dela. É só pau e leite. Logo, ele confirma a estratégia e registra a espadachim de forma definitiva e irreversível no manual do feiticeiro. Uma tela de código informa que o sistema está construindo uma cena de teste, extraindo um alvo e estabelecendo todos os parâmetros. Depois de ficar encarando o processo iniciando por um longo tempo, nosso jovem líder de seita e promissor domador de garotas 2D acaba pegando no sono. Enquanto isso, em outro lugar, com um fuso horário diferente, a noite caía em um quarto. Uma fêmea de cabelos vermelhos dormia tranquilamente após sua rotina de cuidados com a pele. De repente, ela se encontra em uma situação completamente inesperada. Ao abrir os olhos, a garota percebe que está acordando no que parecia ser um sonho. Logo, ela se vê em uma praia desconhecida, vestindo um vestido azul deveras bonito e com muita abundância de elegância. Confusa, a bela perdida fêmea encontra uma figura encapuzada com uma espada cravada no peito. Ao que parecia, a fêmea está agora em uma ilha desolada, no meio do vasto oceano. Então, ela toca a água e prova, dizendo que era doce, mas ainda assim, se convence de que era apenas um sonho. Não sei se é um sonho dela, mas com certeza é o sonho da minha vida. Ela então se questiona por que sonharia com o corpo de alguém que nunca viu antes. Em seguida, ela se pergunta quem ele seria e por que estava em seu sonho. Notando a espada, já vai pegando e saqueando o morto. Ao segurar na espada, ela sente que a arma se encaixa perfeitamente em sua mão, como se fosse feita para ela. Perfeitamente balanceada, perfeitamente aesthetic. Mesmo achando a espada um pouco pesada, ela segue a balangá-la. Nesse momento, ela sente uma presença sinistra e a mão do homem da espada aesthetic começa a se mexer. Com isso, a figura se levanta e fica de frente para a fêmea, que o encara surpresa, indefesa na ilha deserta. Assustada, ela o questiona sobre o que ele é, enquanto a figura se aproximava lentamente. Logo, ele se apresenta como o observador do buraco final e diz para ela relaxar, pois não era seu inimigo. Contudo, ele a encara com um sorriso assustador e diz: "Eu apenas vou te matar." Irritada, ela diz que a definição dele de inimigo é estranha e pergunta o que ele planejava fazer. Ele acabou de falar: "Tu é surda, é? Nossa fêmea da roleta veio com defeito de fábrica." Ele então explica que nas próximas sentadas de 2 horas, 72 horas, ela só poderá sair dali se conseguir derrotá-lo. Em seguida, ele a ataca, avisando que caso contrário, ela ficará ali por todo o tempo de sentada de 2 horas, sentindo a força cruel de sua espada. Depois do ataque, ele informa que ela tem 10 segundos para descansar. Com a mão no pescoço, ela se pergunta sem entender nada o que acabou de acontecer e se não tinha sido cortada. Logo, ela se questiona mais uma vez se não estava em um sonho e não entende por que a dor parecia tão real. O observador dos buracos então explica que a diferença entre um sonho e a realidade é que a realidade é um sonho que todos compartilham. Em seguida, ele afirma que os sonhos são como gaiolas que construímos para nós mesmos. Com isso, também avisa que os 10 segundos se passaram. Sem perder tempo, já passa a espada na fêmea outra vez. E o vazio do buraco repete que ela tem mais 10 segundos para descansar. Então, o observador sugere que ela segure na espada com mais dedicação e firmeza, para poder pelo menos morrer com dignidade. Desesperada, se joga na água para tentar fugir. Rapaz, que bunda, hein?
Enquanto nada, ela o desafia a tentar meter a espada nela debaixo da água. Mas jamais duvide do nosso líder de seita. O observando, ele apenas diz que fugir era vergonhoso. Logo, ele acrescenta que também é uma atitude inútil. Debaixo da água, a garota acha estranho aquela sensação e sobe de volta para a superfície, se perguntando por que sentia que estava se afogando se estava num sonho. A menina consegue perder sozinha a gameplay, morte por autoafogamento. Sem conseguir aguentar, a garota sobe à superfície para poder respirar. Nesse momento, o observador lança sua espada, enquanto ela pensava que só precisava pegar um ar por um segundo, e que não havia chance dele alcançá-la tão rápido. Apesar disso, ela foi de F, que nem bosta na descarga. E mais uma vez, o perseguidor de buraco repete friamente que ela tinha 10 segundos para descansar. Derrotada, a garota volta para a praia e encara a grande espada mais uma vez. Sônia se choca ao perceber que sua mandíbula ainda estava intacta, apesar de ter certeza que ele tinha partido ao meio. Balançando e girando sua espada na frente dela com confiança, o prota questiona se ela realmente pensou que ele ficaria indefeso se arremessasse sua espada. Ele ainda pergunta se depois de sentir sua espada tantas vezes, continuava tão ingênua, mas ela o acusa de não estar jogando limpo. Por sua vez, ele responde que a justiça reside na ponta da lâmina e a desafia a convencê-lo com sua espada. Furiosa, a fêmea grita irritada para ele apenas observar. No entanto, o lendário observador de buracos apenas ri, dizendo que não vê problema nenhum se ela quiser encurtar seu tempo de descanso. Nesse momento, a fêmea desesperada realiza seu golpe secreto, se ajoelha e implora ao grande benevolente senhor desconhecido, prometendo rezar por ele todas as noites sem falta. Por favor, senhor dos buracos, poupe-me. Com certeza, confia. Só não sei que tipo de reza ela tá se referindo aqui. Em seguida, ela vai pro tudo ou nada, chorando, pedindo pro grande observador parar de torturá-la e apenas dizer o que quer, pois ela seria obediente e fará tudo o que ele quiser. Até assistir o caso Senpal-chan de mãos dadas e com o pôr do sol de fundo. O observador sorri com uma cara de psico e pergunta se ela faria mesmo qualquer coisa. Então ela concorda com a cabeça, fazendo a carinha do mal do golpe supremo. Sendo assim, com uma cara séria, ele simplesmente ordena que ela o derrote. Geme baixo, Neng, aqui é Sigma. Logo após fatiá-la novamente sem carinho, o observador repete que ela tem 10 segundos para descansar. Indignada, ela grita, mandando ele falar que diabos fez pra ele. Em um surto de raiva, ela vai até ele, sem parar de gritar, exigindo saber por que estava perdendo tempo com alguém como ela. Ainda argumenta que existiam centenas de pessoas no mundo para punir ou sei lá o que ele queira fazer. Até mesmo podia recomendar alguns para ele. Sônia implora, dizendo que é apenas uma estudante comum e que não valia todo esse esforço. Além disso, caso ele não fosse um herói e sim um vilão, também tinha vários oficiais corruptos que podia recomendar. Cala a boca, puta. Em seguida, ela fica toda boba, já querendo ver a espada de grau maior do nosso prota, e fala pra ele dizer de uma vez o que queria, pois faria qualquer coisa, e se descreve como uma rosa frágil que nasceu apenas para seguir a maré. E ela bota sempre muita ênfase no qualquer coisa, meio suspeito. Come tudo, sua gostosa, come, sua peituda. Contudo, o observador afirma que ela está errada. Então ela prontamente manda ele dizer em que parte, pois vai consertar seu erro. No entanto, ele responde que desde a primeira frase, o que a deixa confusa. Sacando sua espada, ele questiona como ela pode ter certeza se nunca nem tentou atacá-lo. Após a derrota, ele repete que ela tem 10 segundos para descansar. Já cansada, Sônia começa a pensar se não poderia simplesmente esperar as 72 horas para escapar daquele sonho. O observador confirma, mas a lembra de que não havia relógios ali, nem ao menos maneiras claras de se metrificar em que ponto já estavam. Ele acrescenta ainda que 72 horas podem ser até pouco para uma vida normal, mas para a morte poderia ser uma eternidade.
Com um sorriso, ele a desafia a aguentar as mortes, questionando se ela realmente tinha resistência para isso. E a provoca, argumentando, além do mais, porque ela acreditaria em qualquer coisa que alguém que a está matando repetidas vezes em seu sonho está dizendo. E se for mentira? Por fim, ele adverte, perguntando se é mesmo que ela escape aquela noite, o que faria a respeito na próxima, e da próxima depois dessa. Com os olhos brilhando, ele executa mais um ataque mortal, enquanto declara que após provar a morte tantas vezes, ela não deveria mais se apegar em milagres ridículos. No entanto, dessa vez, a fêmea consegue bloquear o ataque. Tremendo e suando, ela afirma que nesse caso não tinha escolha. A voz do observador ecoava incansavelmente, informando que Sônia tem 10 segundos para descansar. Enquanto segurava a espada, ela percebe que, ao que parecia, ele não possuía poderes sobrenaturais, nem vantagens físicas muito evidentes sobre ela. Com isso, Sônia se lembra de já ter ouvido falar sobre mestres espadachins que chegaram tão longe que sua simples presença ou um movimento comum fazia com que os fracos tremessem. Ao compará-lo com aquelas que para ela eram montanhas realmente verdadeiras, ela conclui que o observador era apenas no máximo um espadachim muito habilidoso. No entanto, ela comenta que um único mísero corte se curava instantaneamente. Realmente, aquela não era uma luta nem um pouco justa. Assim que os 10 segundos terminaram, Sônia avança com determinação para o combate. Ela então antecipa o movimento dele, sabendo que o observador sempre começa cada round da mesma forma. Logo, a figura inicia o ataque com seu característico golpe de Iai, assim como ela esperava. Apesar daquele golpe ser rápido e extremamente pesado, talvez se ela bloquear cedo o suficiente, possa pelo menos pará-lo. Após o primeiro bloqueio, o observador desfere uma sequência de 4 golpes rápidos, que ela aparentemente consegue resistir. No quinto ataque, ela finalmente encontra um ponto cego para poder contra-atacar, e decide ir para o tudo ou nada. Com isso, a fêmea consegue finalmente executar um contra-ataque. No entanto, ao que parece, não consegue acertá-lo. Então ela sorri ao perceber que não era um movimento sobrenatural, mas sim uma técnica de luta. Nesse momento, ela avança o provocando, dizendo que ele não esperava por isso. Se posicionando, Sônia afirma que esteve esperando por aquele momento o tempo todo. Em seguida, diz que depois de morrer tantas vezes, até um porco teria aprendido os movimentos dele. Com confiança, ela declara que aquela técnica dele era uma combinação de Miriki e Iai. Logo, Sônia grita que irá devolver o golpe para ele e avança com um poderoso ataque giratório. O ataque dela acerta diretamente contra o observador, o fazendo ser arremessado na parede. Como resultado, consegue fazer um corte profundo no peito do observador. No entanto, logo em seguida, o corte apenas se fecha como se não fosse nada. Com isso, hesitante, Sônia pergunta se aquilo não contava como uma derrota. E para sua surpresa, o observador responde que sim, a parabenizando pela conquista. Aliviada, Sônia solta um suspiro, finalmente podendo relaxar. Contudo, seu alívio se transforma em choque com a continuação da frase dele. Você derrotou com sucesso aquele que só tinha uma espada. Ao pegar a segunda espada, o observador declara que esse era o fim do primeiro tempo e agora daria o início ao segundo. Com um sorriso maligno, ele avisa que a partir de agora não haverá mais descansos de 10 segundos. Depois, uma voz ecoava chamando por Sônia, lembrando que ela tem aula cedo hoje. Logo, a bela e saudável fêmea ruiva acorda e descobre que já são 7h30 da matina. Sua colega a observa, comentando que Sônia normalmente acordava 1 hora antes para se arrumar e preparar a maquiagem. Avisando que todos já foram, acrescenta ainda que a fêmea não está parecendo bem. Confusa, Sônia, completamente encharcada de suor, responde que não sabia bem ao certo. Ela estava com muita dor de cabeça. Talvez tivesse tido um pesadelo. Em seguida, sua colega, antes de sair, a manda não faltar à próxima aula, porque senão perderão pontos do dormitório. Depois de dizer isso, a fêmea sai do quarto e fecha a porta.
Sozinha, no quarto, Sônia continua deitada na cama com um olhar pensativo. Mary Jane? É você, Mary Jane? Apesar de tudo, e toda a noite tomando espadada violenta, ela se levanta e começa sua rotina matinal para ir à aula. Assim, após um breve momento, finalmente ficou pronta para o abate. Ao chegar na universidade, ela entra apressada na sala de aula, enquanto o professor começava a ensinar. Enquanto escreve em seu caderno, ela ainda se perguntava se tudo foi apenas um sonho. Mas se aquilo foi um sonho, por que ela conseguia se lembrar de absolutamente tudo tão claramente, quase como se aqueles golpes estivessem marcados em sua alma? Em sua mente, uma memória do observador anuncia que o teste acabou. Com um sorriso dos cria, o observador trevoso de buraco diz que a vida dela, no entanto, estava apenas começando. De volta à realidade, ela conclui que aquilo definitivamente não foi uma bênção. Tá mais para uma maldição bizarra de um stalker invasor de sonos. Assim, com um olhar determinado, a fêmea jura que não deixará o observador final controlar sua vida. Com certeza, ela vai recuperar o controle de sua vida. Enquanto isso, Ash acorda em sua cela de luxo nas profundezas da prisão de Caimon, jogado no chão. Exausto, ele se debruça sobre a cama como se tivesse apanhado e se pergunta se o jogo ainda está rodando. Em seguida, ele nota outra notificação no aplicativo e reclama que aquilo está o incomodando. Ao abrir a notificação, informa que após completar o teste, seu vínculo com a espadachim se aprofundou. Surpreso, Ash, ainda cético, se pergunta se organizar testes realmente poderia fortalecer os laços entre eles. Suspirando com um sorriso satisfatório, ele parabeniza a si mesmo por já ter agendado mais testes para ela continuar treinando. Parece que ele realmente era um gênio. De repente, na aula, Sônia sente um aperto no peito, o que faz sua colega questionar se ela estava bem. Nesse momento, ela se levanta e comentando que, sendo assim, antes que um feiticeiro possa entrar no reino virtual, ele deveria invocar pelo menos um espírito mágico, pois somente assim o espírito pode abrir o portão, permitindo a entrada para o reino virtual. O professor elogia o conhecimento dela e afirma que estava 100% correta, enquanto ela agradece educadamente. Enquanto os outros colegas a admiram e babam seus ovos, ela se lembra de sua origem em um vilarejo pobre, e tão pequeno que seu nome nem aparecia no mapa de Estelária. Com isso, a fêmea ainda recorda que usou a pulseira milagrosa gratuita que o país distribuiu de graça, concluindo seus estudos básicos que ela oferecia. Graças a isso, ela se tornou a única da sua cidade a ser admitida na Universidade Flor da Espada Rosa em 20 anos. No entanto, logo que chegou, ouviu comentários que perguntavam se a escola agora estava aceitando caipiras. Estava claro que vários estudantes a olhavam com desprezo. Por causa disso, ela se lembra de como foi constantemente ignorada e maltratada pelos outros. Porém, se recorda de como num curto espaço de tempo aprendeu a se maquiar e se vestir bem. Além disso, um mês depois da sua matrícula, já tinha corrigido seu sotaque, a ponto de quase ser imperceptível. Graças à sua boa aparência, conseguiu bons trabalhos de meio período, sem deixar que suas notas caíssem. E usou o salário e oportunidade de bolsa para expandir ao máximo seu círculo social. Logo, ela passou a participar de todo tipo de atividade, e não demorou muito para se tornar muito popular. No ano anterior, Sônia até mesmo foi a apresentadora de vários eventos, e por consequência ganhou muito destaque. Ironicamente, graças a isso, muitos agora a consideravam a próxima flor da espada de sua turma. Enquanto caminhava, ela estendia a mão em direção ao seu passado, e de mãos dadas com seu eu mais jovem, ela se perguntava por que não podia ser feliz como os outros. Nesse momento, Sônia acaba vendo sua mãe esperando do lado de fora do portão da universidade. Ao se aproximar, ela pergunta por que a mãe estava esperando do lado de fora, e a mulher responde que temia que sua linda não a visse. Em seguida, Sônia a corrige por chamá-la de linda, avisando já ter mandado várias vezes a chamar de Sônia, e a mãe se desculpa por ter esquecido outra vez. Mesmo com a mãe comentando que talvez fosse melhor não ir para a cidade e querendo economizar,
Sônia a puxando e insiste em levá-la para passear na capital. Com isso, ela a coloca dentro de um bonde, dizendo que hoje Sônia que vai estar no comando. Assim, o bonde começa a se afastar, seguindo rumo à cidade. Em sua mente, Sônia se recorda de ter mudado seu nome de Linda para Sônia. Ela não queria um nome random comum que até uma garçonete aleatória pudesse ter. Com isso, ela se lembra que desde o primeiro dia em Galaxy, ficou maravilhada com a cidade. Tudo parecia incrível, desde as ruas limpas e os prédios altos até os carros elegantes de luxo. Ela também se encantou com os cidadãos educados e os grandes outdoors de LED que exibiam avisos sem parar, dia e noite. Naquele momento, Sônia decidiu que queria viver e morrer naquela cidade. Ela então reconheceu que a razão pela qual pôde chegar até ali e tudo isso ser possível foi graças à sua mãe. Seu pai era um bêbado que morreu quando ela era pequena, então sua mãe acabou a criando sozinha. Graças ao trabalho duro de Marta no campo, Sônia pôde parar de fazer trabalhos manuais e se dedicar aos estudos, enquanto outras crianças de sua idade trabalhavam em fábricas e viviam para sempre uma vida simples naquele pequeno vilarejo. Agora, com bolsas de estudos e emprego, ela estava subindo na vida, e a fêmea decide que irá fazer sua mãe aproveitar a cidade, assim como ela. Logo, Sônia compra bebidas para as duas em um café local. Em seguida, ela leva a mãe para fazer compras de algumas roupas e visitar um restaurante famoso. Momentos depois, sentadas em um parque, as duas aproveitam comendo alguns petiscos que Sônia tinha levado, enquanto admiram a paisagem e a tranquilidade do local. Ao anoitecer, ela se despede da mãe na plataforma, explicando sobre a passagem em sua pulseira já estar comprada, e a mãe agradece, dizendo que não entendia nada disso. Por fim, sua mãe acena em despedida e se vira para ir embora da estação. No entanto, Sônia fica parada, pensativa por um momento. Então, corre até a mãe, a segurando pelo ombro. Em seguida, Sônia a convida para ficar mais uma noite, avisando que não teria aula no dia seguinte e poderia acompanhá-la mais um dia. No entanto, a mãe recusa para não desperdiçar dinheiro e comenta que, para falar a verdade, não se sente acostumada àquele lugar, nem mesmo conseguia entender o que algumas pessoas diziam. Sônia então promete que um dia a trará de volta para a Galaxy, para que possa viver como uma pessoa rica também, o que faz sua mãe dar um leve sorriso. Em seguida, ela segura a mão de Sônia, dizendo que acreditava nela. No entanto, avisa com um sorriso para ela não se esquecer que não importa o que aconteça, sempre terá um lar para voltar. Credo, a mãe dela parece macho, parece até Jojo. Melhor continuar sem desenhar a cara, cruz credo. Ainda completa que a cidade grande é complicada e talvez fosse melhor ter apenas uma vida tranquila. Nesse momento, sua mãe lhe entrega uma bolsinha com 3 moedas de prata, dizendo que quase se esqueceu. Mesmo com a recusa de Sônia, ela insiste, dizendo que não gasta muito dinheiro em casa. Afinal, a única coisa que tem lá é campo para capinar. Enquanto se afastava, a mãe disse que era inútil e não poderia ajudá-la muito, mas não seria um fardo para a filha. Em seguida, ela pensa consigo mesma que Sônia deveria apenas focar em viver sua vida, garantindo que estava bem em casa. Já dentro do trem, ela disse que os vizinhos a ajudariam caso acontecesse algo. E com o trem partindo, a mãe pediu para que ela se lembrasse de escrever. Suas últimas palavras foram para não enviar dinheiro, pois o correio poderia roubá-lo. Imposto do transporte. Sônia permaneceu parada na estação e apenas concordou com a mãe. Logo, um homem se virou perto dela enquanto pensava na complexidade das grandes cidades. Então, o homem puxou uma pequena navalha para tentar abrir e roubar a mochila de gatinho da fêmea. Contudo, Sônia se virou rapidamente e já meteu logo um golpe que quebra a mão da bronha. Chocado, o homem deixou o objeto cair enquanto tremia nervoso, vendo a bela fêmea se afastar em direção à saída. Em meio às luzes da cidade, ela concluiu que era exatamente o tipo de pessoa que pertencia àquela complexidade. Voltando à academia, ela agora se desculpava por ter chegado depois do horário,
porque tinha ocorrido um acidente no caminho e o trem parou. Com isso, ela se desesperou ao lembrar que mais um atraso resultaria em punição e afirmou que veio correndo até ali. O guarda então abriu o portão para ela, fazendo-a agradecer muito pela ajuda. Depois de entrar, a garota, com um sorriso, pensou que desde pequena sabia dos benefícios da beleza. Mas foi quando chegou em Galax que ela percebeu o verdadeiro poder que sua beleza tinha. Em comparação com sua vila, nas cidades as pessoas eram mais dispostas a ajudar garotas bonitas e fofas. Com gratidão, a fêmea agradeceu ao arquimago por criar um país moderno onde ela poderia ascender socialmente. Logo, ela pensou que se tivesse crescido em um lugar bárbaro, provavelmente teria sido sequestrada. Ou pior, no porão de algum maluco. Subindo as escadas do dormitório, ela também agradeceu à mãe mais uma vez por todo o apoio. Enquanto caminhava pelo corredor, Sônia refletiu que não importaria o quanto tivesse bons genes. Teria se tornado uma camponesa queimada do sol se não fosse por ela. De repente, ela ouviu a colega de quarto comentando que já tinha passado das 7 e que a caipira provavelmente não voltaria hoje. Em seguida, uma delas apostou que a garota devia estar paquerando algum velho rico e broxa, mesmo com outra tentando impedi-la, a mandando parar, avisando que Sônia ainda podia voltar. A garota disse para deixar vir, pois adoraria chamá-la de sem vergonha na cara. Se aproximando mais da porta, a fêmea ri, dizendo que parece que estava diante da clássica falsa amizade entre colegas de quarto, que se esfaqueavam pelas costas. Ela segue, ouvindo a garota a acusando de ter ficado flertando descaradamente na aula, como se fosse uma raposa sedutora. A garota não parava de gritar, irritada que aquela Mary Jane não passava de uma caipira, com uma carinha bonita que pensava que só por isso já era alguma coisa impressionante. Mas do lado de fora, a ruiva reflete, confiante, que ser mais bonita que aquela cobra safada já era bem impressionante mesmo. Se aproximando ainda mais, de repente, a colega comentou que ouviu de uma outra estudante algo sobre ter visto a Sônia conversando com uma camponesa fora da escola. Ela então começou a especular se não seria a sua mãe, e se a mãe da Sônia não deveria ser tão sem vergonha e descarada quanto a filha. No meio da frase, Sônia se preparou para abrir a porta, mas contudo, porém, houve um barulhão do lado de dentro, e uma das colegas o faz antes. Ao vê-la na porta, a cumprimenta, avisando que estava indo treinar um pouco. Ela então finalmente entrou no quarto com um sorriso confiante no rosto e viu um soco no saco de pancadas que identificava que Ingrid, a colega que saiu, claramente estava irritada. Sônia ficou parada no corredor por um momento, apenas observando a situação. Ela então decidiu ser generosa e apenas guardar aquilo na memória, já que Ingrid já parecia ter ajudado com isso. Aquela loira com cara de ameixa azeda era Lois, e a outra grilo de cabelo azul era Adele, ambas suas colegas de quarto. Em seguida, Sônia contou que Lois era a filha de um comerciante com quem ela mais se desentendia, pois sempre ficava agindo como se fosse superior, lançando insultos sobre a origem da ruiva, apesar dela claramente ter peitos de frango de maior qualidade. Mesmo assim, não conseguia evitar não se divertir com o fato de receber mais atenção dos rapazes do que Lois, o que era inevitável, afinal, a qualidade de carne era muito superior. A fêmea lembra que a situação piorou quando ela conseguiu um papel de apresentadora em um evento escolar, o que a deixou tão furiosa que acabou deixando a aparência cair por um momento. Foi nesse ponto que Lois perdeu a compostura e começou a usar seu dinheiro para tentar competir. Assim, passou a organizar constantes eventos em restaurantes chiques com os colegas, tudo do seu próprio bolso, e claro, deixava Sônia deliberadamente de fora. Sônia descreve como uma garota rica clichê, tentando-a com a promessa de uma vida fácil. Logo Lois começa a atrair mais pretendentes, mas sendo honesta, Sônia achava o gosto dela péssimo. Como exemplo, ela cita o veterano por quem Lois supostamente se apaixonou. Com um simples encontro casual, os dois se esbarraram na rua, e um único olhar entre eles foi o suficiente para o rapaz se encantar pela fêmea. O veterano, que levava flores originalmente para Lois, ficou imediatamente nervoso, removeu discretamente o cartão e as entregou à bruxinha ruiva, e ainda confessou que era dentro.
Com isso, ele já se declara para Sônia, deixando Lois furiosa, quase pegando fogo de raiva. No entanto, claro que a nossa waifu rejeitou, mas não perdeu a oportunidade de provocar Lois, dizendo que ela provavelmente não namoraria alguém que até uma caipira dispensou. Ela então afirma que o gosto de Lois é ruim, pois o veterano era apenas um rosto bonito. Ou seja, basicamente a fêmea caipira a ajudou a não rebolar para aquele beta. Em seguida, Sônia reflete que não tem tempo para romance, pois tem um objetivo maior. Big Objetivo, a espada lendária do Prota. Seu grande objetivo é conseguir se manter e construir uma vida em Galaxies. Mesmo assim, sabe que como uma fêmea de cidade pequena, embora saudável, levaria décadas para conseguir isso sozinha. Com isso, Sônia decide que precisava de um atalho para conseguir o que queria. Ou seja, o melhor caminho era encontrar um bom macho para entrar para a alta sociedade. Afinal, vida de caipira não é fácil. O negócio é estourar num macho bom e assistir ao Kazu Senpou-chan juntinhos de mãos dadas. Para isso funcionar, a obstinada fêmea traçou um plano claro de se tornar uma feiticeira da água. Suas pesquisas e investigações revelaram que feiticeiras de água eram a escolha preferida entre nobres para esposas. Cerca de quase 50% das fêmeas e esposas da elite eram tudo maga da água. Além disso, se considerar só as casais de feiticeiros, esse número sobe para 70%. Maga do leite. Mesmo não sendo a melhor, a Universidade Flor da Espada era de elite para feiticeiros da espada, vento e água. Qualquer pessoa que se formasse em uma dessas áreas teria um futuro promissor. Assim, se formar como uma feiticeira de água na universidade garantiria a ela um potencial ilimitado e aceitação com a mãe do macho que ela ia aplicar o golpe lendário. Além disso, feiticeiras de água muitas vezes se tornavam curandeiras, o que era uma grande vantagem. Enquanto isso, feiticeiros do vento trabalhavam em condições adversas e imprevisíveis, o que não era ideal para a vida boa e mansa que ela queria. Já as feiticeiras da espada eram vistas como musculosas, um ponto negativo para as fêmeas que deveriam ser fofas e delicadas. O grande plano de Sônia era invocar seu primeiro espírito de água e despertar sua asa de prata ainda antes da formatura. Em seguida, ela planejava participar de eventos na Universidade da Verdade para encontrar um nobre e elegante jovem mestre. Afinal, a Universidade da Verdade era o lugar mais ideal para isso, pois era o número 1 de Galaxy, e todos lá eram ricos ou poderosos. Sendo assim, seu futuro marido com certeza estava lá. Só vantagem, ela não tem interesse nenhum em um simples espadachim ou em pobre. Pobre já basta ela. Confiante, Sônia acreditava que tanto a beleza quanto a inteligência eram importantíssimas para seu sucesso. Com tudo planejado, seu plano de vida e ascensão de vida boa estava traçado. E ela começou a estudar os fundamentos da magia da água com cuidado, enquanto sempre mantinha seus cuidados com a pele e rosto. Com isso, ela concluía que para ficar bonita era preciso tempo e dinheiro. Tempo, dinheiro e bom par de peitos, já dizia os sheiks de Dubai. E a outra tá lá atrás vendo dorama gay, no meio do quarto na cara de pau. Então, Sônia pensava que se tudo desse certo, se casaria com alguém da alta sociedade. Eu usaria seu marido para construir sua vida pacífica e segurança na sombra. Assim, mesmo em caso de divórcio, ela teria como ficar em Galaxy e trazer sua mãe para uma vida de nobre. De repente, uma voz interrompeu seus pensamentos, dizendo que não, e que ela precisava praticar a espada. Com isso, Sônia se levantou assustada e olhou ao redor de seu quarto. Olhando atentamente com os olhos arregalados, sua expressão logo ficou fria. Lá diante dela, a fêmea viu o observador em seu quarto, que a aconselhou a observar a reação dos outros, já que estavam ali. Mandando ela fazer silêncio, fala que se tiver algo para dizer para ele, deveria apenas dizer em sua própria mente. Enquanto o observador fica parado ao lado de Adele rindo, vendo seu doramazinho gay, a fêmea apenas observa, enquanto Alois volta para o quarto. Sônia então percebeu que suas colegas pareciam não notar a presença dele no quarto, mesmo que seja um cara de manto preto e colar com rúnica no meio do quarto do dormitório feminino.
Ela então se virou assustada de volta para sua mesa e, suando frio, questiona quem raios era ele. O trevoso de manto preto que te cutuca com a espada enquanto dorme. Meu Deus, pior que é literalmente isso. Fora de contexto, isso aqui pega bem mal. Ainda bem que tem contexto para enfiar o pau nela. O observador então se apresentou como o observador do buraco final, mas avisa que poderia apenas chamá-lo de observador. E ainda brincou com a falta de memória dela, considerando sua idade, que com certeza é maior de 18. Confia. Nervosa, ela retrucou, afirmando que ele já sabia que não era disso que ela estava falando. Mas ele disse que, por enquanto, isso era tudo que podia responder. Em seguida, se aproximou devagarinho por trás, mandando ela relaxar e dizendo que não era seu inimigo. Então, ele explicou que naquele momento não era uma pessoa completa, mas apenas uma memória distante. No entanto, logo ele mudou de assunto, dizendo que já estava bom de papo furado e que agora era hora de cuidar dos negócios. Para começar, o observador mostrou uma poção verde e disse que ela iria beber aquilo. É a poção de crescimento de coração respeitoso. Sônia se recusou veementemente. Absolutamente não. Sem chance dela beber aquele líquido suspeito de um cara de manto preto que a última vez que viu estava metendo a espada nela durante o sono. Mesmo assim, rindo, ele abriu a poção e começou a derramar no ar. O líquido, então, de alguma forma, desceu pela garganta dela tudinho. Isso, come tudo, gostosa. Come tudo, peituda. Chocada, ela percebe que o líquido entrou em seu corpo sozinho. Suspeito, porém há contextos. Logo, ela sentiu que a poção se espalhava não só por sua garganta, mas por todo o corpo. Em seguida, o observador apontou sua espada na direção dela, dizendo para ela pegar, pois estava na hora de praticar. Mesmo Sônia negando veementemente repetidas vezes, seu corpo começou a se mover contra sua vontade. Lois olhou confusa para Sônia, que parecia estar se espreguiçando de forma estranha. Logo, Sônia pegou uma espada de madeira, e Adele comentou que não achava que Ingrid tivesse aquele modelo. Nesse momento, a Mary Jane fechou a porta com tudo, deixando suas colegas sem entender nada. Mesmo com Lois achando o comportamento dela estranho, Adele manda a colega deixar pra lá. Lois então comentou que ela devia estar tentando paquerar algum veterano da área de espada. Mas preocupada, Adele manda que ela fale baixo. Com a espada em mãos, Sônia caminhou para fora do dormitório em direção ao salão de treinamento, como se nada mais importasse. Lá dentro do salão de treinamento de espadas da universidade, ela viu vários estudantes praticando contra hologramas de combate, inclusive sua colega de quarto Ingrid, que estava quase acertando pela 9ª vez. Satisfeita, a Cola observava o alvo, pensando que em breve deveria conseguir invocar um espírito da espada. Porém, mesmo assim, devia se manter firme, pois habilidades eram como armaduras que podiam serem desgastadas. Nesse momento, a porta do salão se abriu e uma silhueta familiar apareceu na entrada. Ao entrar no salão, todos os outros a reconheceram imediatamente. Não quero dizer nada, mas eu acho que a Lois está certa. Essa daí tá querendo seduzir alguém mesmo. Os alunos comentaram sobre a saúde abundante da fêmea, com ótimas pernas e braços. Além disso, nem mesmo estava vestindo roupas de treino. Ingrid, por sua vez, estranha, pois por ser uma estudante de magia de água, não deveria estar ali. Com isso, Sônia começou a praticar contra um holograma, mas seus movimentos eram fracos e instáveis. Eu já acho que o centro de gravidade dela é muito bom. Deveras bom. Ingrid observou e notou que o corpo dela era lento e nenhum movimento parecia decente. Então, refletiu que as feiticeiras de espada precisavam treinar mais duro que os homens para invocar os espíritos. Espírito machista opressor. O que fazem por aqui? Nós viemos pegar a criatura que chama de mãe. Não! Vocês têm uma civilização perfeita! Pra que botar mulher nela? O que vocês fizeram? Eu não desejei isso! Bom, você disse virar e garota. Ah, é? Se é assim, querem saber o que eu acho? Não acha nada, você é uma menina! Enquanto observava a Sônia, Ingrid se perguntou se ela estava pronta para aquele treinamento intenso. Além disso, a popularidade dela com os machos com certeza iria cair. No entanto, algo passou por sua cabeça. O objetivo poderia ser... Olhando para o lado, a colega vê Félix, que também observava a jovem fêmea.
Félix Voloda, o gênio aprendiz de magia de espada do primeiro ano, o segundo filho do Duque Vosloda, um dos 5 pilares de toda a nação. Originalmente, deveria ir para a Universidade da Verdade, porém, por alguma razão, acabou ali. A casa dos Voloda também era conhecida como Starforger. Eles possuíam influências não só no campo militar e político, mas também em negócios com os mais altos níveis de comerciantes. Em outras palavras, aquela família possuía o que poderia se chamar de uma influência absoluta. No entanto, Ingrid pensou que apesar de Félix treinar todo santo dia, quase que sem parar, também era conhecido como um mulherengo perigoso. De qualquer forma, a colega ficou feliz por Sônia ter se interessado pela magia da espada. Afinal, conseguiu mais uma companheira de treino para dar seu corpo pela espada. Enquanto comemorava ter uma nova amiga, Ingrid acabou notando algo estranho. Em poucos minutos, Sônia já estava quase acertando o primeiro anel do alvo, a fazendo-se questionar se por acaso já teria treinado com a espada antes. Ao observar mais de perto, Ingrid viu que, embora os movimentos dela fossem rústicos, seguiam estritamente as regras. No entanto, logo Ingrid pensou que nesse ritmo, Sônia ficaria cansada em minutos e não alcançaria o efeito de treino desejado. Basicamente, no fim, ela era uma noob. Apesar disso, pensa que também costumava algumas vezes balançar a espada com vontade sem parar. Em 11 minutos, era capaz de fazer, no máximo, umas 250 balançadas na espada. Com isso, ela decidiu ajudar a nova colega a contar os golpes, já que estava em seu intervalo de qualquer forma. Enquanto contava, Sônia continuava a golpear o alvo sem parar. Logo, Ingrid ficou chocada ao ver que a contagem já havia passado de 200. Com o tempo, outros estudantes também se juntaram para observar o treino da jovem e saudável fêmea ruiva. Uma multidão se formou na entrada do salão, sem conseguir entender o que estava acontecendo. De repente, Cecília, a namorada de Félix, chegou e perguntou o que estava acontecendo, enquanto todos se perguntavam se alguém estava contando, pois não acreditavam que Sônia já estava há 19 minutos ali. Outro estudante comenta que por volta dos 1700 ela acertou o 7º anel, mas depois disso saiu. Agora deveria estar por volta dos 2400. A fêmea do Félix se aproximou, já imaginando que seria seu namorado que deve ter feito alguma coisa grande outra vez. Talvez finalmente tivesse despertado o espírito da espada. Com isso, ela começa a se perguntar que tipo de celebração deveria fazer. Poderiam ir ao Ember Club, ou apenas voltar para o palácio e descansar na cama. No entanto, ao chegar mais perto, Cecília acabou percebendo Félix chocado, observando algo junto da multidão. O vendo suando enquanto assistia, a garota se pergunta o que havia de errado com ele. Logo, Cecília cumprimenta Félix, querendo saber o que todos estavam olhando tanto, enquanto Sônia continuava focada em seu treino. Impressionada, ela comentou que não sabia que o departamento de espada tinha uma caloura tão bonita e abundante. Com um olhar analítico, Cecília notou que, embora a aparência da Sônia parecesse natural, na verdade era cuidadosamente planejada com maquiagens no detalhe. Um único olhar bastava para saber que aquela fêmea era uma caçadora, com todos os atributos no máximo para dar a imagem de garota perfeita dos sonhos molhados. Enquanto Félix respondia que na verdade a fêmea era do departamento de magia da água, Cecília sorri, pensando que com esse nível de habilidade não havia dúvidas de quem era sua presa. Ainda com um sorriso forçado, ela ouve Félix dizer que aquela era a Sônia do primeiro ano, o que faz Cecília pensar que não vai deixar de jeito nenhum aquela raposa roubar sua presa. O agarrando pelo braço reflete que ele já sabia o ano e até o nome da garota. Por isso, decidiu que precisava arrastá-lo para longe dali o mais rápido possível. Sem graça, Cecília perguntou por que todos estavam olhando tanto para a fêmea e se era por causa que era bonita. Mas Félix diz que não era só pela beleza. Então, ele disse que já que ela não era do departamento, iria simplificar e explicou que há 1h30 ela era apenas uma novata sem postura. Mas agora, com um único golpe, Sônia conseguiu cortar 9 anéis do alvo de uma só vez. Cética, Cecília duvidou, mas Félix disse que também pensou que era falso no início.
Ele também treinou com níveis médios altos, e basicamente dava para alcançar o segundo ringue em um mês. Com isso, admitiu que queria acreditar que era mentira, e por isso continuou assistindo atentamente. Félix confessou que esperava simplesmente vê-la parar de progredir, mas depois de mais de 1 hora, seu ciúme se transformou em admiração. Cecília ficou perplexa com as palavras tão humildes e sinceras de Félix. Isso claramente era um péssimo sinal. Félix às vezes até desrespeitava seu pai e irmãos, e agora estava assistindo a essa raposa há 1 hora. Ela repetia para si mesma que 1 hora e meia era impossível. Logo, outra coisa passou por sua mente. Aquela fêmea ruiva estava treinando por 1 hora e meia sem parar. O normal seria as pessoas fazerem pausas por alguns minutos. Até Félix, que era considerado um gênio, podia treinar no máximo por 3 horas, e isso intercalado com intervalos. Olhando ao redor, percebe que não era de se admirar que até mesmo um bando de estudantes fanáticos por treino, que só pensavam nisso o tempo todo, ficariam impressionados. Alguns até comentam ao fundo que talvez usar roupa de fêmea aumente a resistência. Não dá ideia não, camarada. Cecília percebeu a realidade. Tinha sido totalmente derrotada. Se sua elegância e inteligência acertavam 80 pontos no coração de Félix, a gênia fofa da espada alcançava uma pontuação de 150. De repente, a espada de Sônia atingiu o centro do alvo. A multidão inteira, incluindo Ingrid, ficou completamente chocada e admirada com a cena. Gritando eufóricos, eles falam que ela acertou o anel. Após um breve momento, para ali diante de todos, a fêmea então percebeu que realmente havia conseguido cortar o 10º anel do alvo. Isso significava que agora, em teoria, ela deveria ser capaz de invocar um espírito da espada. Com isso, ela se perguntou se seu sonho de vida tranquila estava prestes a se realizar. Não vai, tu vai ter que dar suporte pro Prota. Ele ainda tem muitos anéis que precisa enfiar a espada e buracos profundos para desvendar. Logo, Ingrid se aproximou, a parabenizando e a oferecendo uma água. Enquanto isso, a ruiva pensava que nem todos da academia conseguiam virar feiticeiros alados. A taxa sempre girou em 50%, mas quem conseguisse já teria garantido um futuro brilhante. Todos ao redor observavam a fêmea saudável, exuberante e suada, comentando que parecia que aquela beleza da natureza finalmente estava cansada. Em seguida, Ingrid perguntou se elas poderiam voltar juntas para o dormitório. A Ingrid já tá querendo colar velcro. Sônia então pensou que aquela era a maneira típica de Ingrid tentar se aproximar das pessoas. Voltar juntas, ir ao banheiro juntas, comer juntas, dar o toba juntas. No entanto, ao beber a água, ela de repente ficou com uma cara séria, engolindo em seco. Ainda suada e exalando feromônios do caos e desordem, ela logo se vira incomodada em direção aonde Félix estava. Por sua vez, o macho sorriu levemente, enquanto Cecília o observava com desconfiança, sabendo que perdeu sua presa. Lá, ao lado do príncipe, ela encarava irritada o observador, com uma cara de quem descobriu que uma waifu fugiu do porão, enquanto ele balançava uma poção, avisando que ela ainda não podia descansar. A figura então apontou para Félix e declarou que agora ela precisava derrotar aquela pessoa. Em sua mente, Sônia protestou severamente contra a ideia de lutar contra Félix e pergunta se ele agora estava querendo que ela se infiltrasse entre os nobres e agisse como uma espiã. No entanto, o observador explicou que era apenas uma coincidência, pois ele era o mais forte ali, e ainda fez questão de ressaltar que isso não deveria ser um grande problema. Com um sorriso, ele acrescentou que, para falar a verdade, seria melhor ainda, pois adorava ver os nobres apanhando. Na verdade, ele gosta de ver qualquer um apanhando. É sempre reconfortante, direitos iguais. Sônia então pediu para trocar de oponente, pois não queria se envolver com Félix. E o trevoso da meia-noite apenas a observou com uma expressão confusa e curiosa. Ela explicou que já havia pesquisado sobre ele e o considerava estranho e até perigoso. Como nobre mais acessível da universidade, Félix já esteve em sua lista de alvos. Ser um mulherengo safado não era o problema principal para ela. O verdadeiro problema era a situação familiar de Félix e seu exército de ex-namoradas.
Embora os rumores o pintassem como um mulherengo extremo, algo não se encaixava. Sônia descobriu que ele nunca passou a noite fora com nenhuma de suas namoradas. Ele vivia em uma mansão fora do campus e sempre voltava para casa de carro após o treino. Como seu carro era o único no campus, se destacava bastante. Só de bater o olho já dava para saber que era ele. Durante suas pesquisas, ela descobriu que ele trocava de buraco a cada 3 dias, mas nunca as levava para casa. Concluindo assim que não acreditava que em apenas 3 dias ele conseguiria terminar o trabalho e esbagaçar ou tentar achar petróleo. Assim, para ela, em vez de um pervertido, o classificou como um colecionador fanático. Além disso, claro, por ser da família Vosloda e ter parado ali na Academia Rosa, era impossível não suspeitar que não tivesse envolvido em alguma confusão política. Com isso, ela o rotulou como um vilão típico de romances e se recusou a se envolver com ele, porque era óbvio que ele deveria ser evitado a todo custo. O observador então diz que entende. O que ela estava dizendo era que basicamente lutar contra ele seria a garantia de problemas. E a fêmea confirmou com a cabeça. Para seu desespero, o observador declarou que isso era perfeito, pois queria justamente que ela se metesse em confusão para dar uma agitada nas coisas. Ele a lembrou que seu desejo era que ela ficasse forte para esmagar todos os inimigos em seu caminho, e ainda pergunta se não era isso que desejava também. Mas desesperada, ela responde que isso era definitivamente tudo que não queria. Com isso, o observador desejou que Fêmea alcançasse uma vitória em sua primeira batalha. Ela deveria subjugar e chutar a bunda daquele nobre em seu nome. O que ela diz que não vai, absolutamente não vai fazer. No entanto, sem escolha, seu corpo se move sozinho. E apontando a espada para o gênio do primeiro ano, ela o chama pelo nome, o desafiando diretamente. Na frente de todos, declara que somente ele era qualificado para invocar um espírito. Sendo assim, questiona se ele teria coragem de enfrentá-la. A multidão foi à loucura com a declaração de guerra dela, achando a cena incrível. Cecília rangeu os dentes de raiva, confirmando que já sabia que o alvo daquela raposa ardilosa era Félix. Ela então percebeu que Sônia usava um método clichê, porém extremamente eficaz para se associar diretamente a ele. Enquanto por dentro, a gostosa gritava para parar, afirmando que não iria fazer um duelo com o Félix Vastord. Sua amiga comenta que Sônia havia treinado por 2 horas. Talvez devesse deixar para amanhã. Sim, isso mesmo, Ingrid, me arraste para longe daqui. Nesse momento, Félix afirmou que a luta tinha que ser naquele momento. Em seguida, ele elogiou o talento da Sônia, impressionado com sua evolução em apenas 2 horas. Com certeza, ela era uma das pessoas mais talentosas que ele já encontrou. Ao sacar sua espada, Félix declarou que não se importava de lutar com ela, mesmo que estivesse exausta. Apesar de derrotá-la naquela noite, ele iria torcer por ela e esperar que possam trocar espadas outra vez no futuro. A família Vosloda era famosa por suas 4 posturas secretas que podiam invocar espíritos. Enquanto Félix usava a postura da onda, Sônia permaneceu em uma postura comum e simples. Em sua mente, ela reclamou que não acreditava que aquele maluco a tinha colocado naquela situação e jura que ainda vai se vingar dele por isso. A fêmea argumentou que não adiantava ele controlar seu corpo, pois nesse caso a vitória seria dele, já que ele que estava controlando o corpinho saliente, se vencesse, ela seria apenas um espectador. Em seguida, ela implorou para que ele a deixasse lutar com outra pessoa, em troca do controle, e promete que lutará com tudo contra qualquer outra pessoa. Poderia lutar até 2 vezes se ele quisesse. Com um sorriso, o observador perguntou quem disse que ele estava controlando o corpo dela. Sônia apenas conseguiu dizer que se não era ele, então só podia ser ela mesma. A surpreendendo, o observador confirmou que era ela quem estava no controle o tempo todo. Ele então explicou que não escolheu o adversário dela aleatoriamente, só para se divertir vendo ela tomando um pau. Confia, perguntando se ela não se lembrava de todo o treino e espada forte que tomou na noite anterior. Ele diz que quando derrotou sua versão de uma espada, mostrou seu talento. Ele jamais pegaria uma fêmea só porque é gostosa e ruiva,
Não, até porque isso foi decidido no Tigrinho. Ainda reforçou que, no fundo, ela sabia que isso era uma chance para ganhar poder e que já tinha perdido tempo demais. Por isso, ela foi até ali. Por isso, se esforçou tanto, para que os outros vissem algo além da sua beleza. Por fim, disse que além de seus airbags, tinha mais um talento para se orgulhar. Claro que tem, suas adoráveis coxas. Com isso, os dois começaram a lutar intensamente no meio do salão. Então, o observador perguntou por que ela achava que tinha escolhido Félix como desafio. Ele revelou que desde o primeiro momento ela sentia um profundo ódio por ele. Desde que o viu em seu carro de luxo, andando para cima e para baixo e sendo adorado por todos. Ao vê-lo se tornar o centro das atenções, Sônia sentiu uma inveja incansável e ódio. Mesmo impressionado com a técnica dela, Félix achou seus movimentos estranhos. No entanto, ele acreditava que ela ainda não era capaz de lidar com sua espada da onda. Para ele, aos seus olhos, Sônia conhecia apenas as técnicas básicas do manual. Mesmo se ela tiver um talento melhor, a postura da onda o tornava invencível contra ela. Enquanto desferia golpes, a fêmea se questionava por que os nobres já nasciam com tudo, por que eles sempre superavam em tudo. Recuando, surpreso, Félix não entendia como ela conseguia lutar de igual para igual com ele. Era como se ela tivesse estamina infinita. Então, ele decidiu que era hora de acabar com a luta de uma vez por todas. Com sua espada brilhando, Félix se preparou para seu último movimento, sabendo que precisava vencer. Em meio à multidão, o observador perguntou se a espadachim finalmente havia entendido. Com isso, afirmou que tudo aquilo vinha da própria vontade dela. Era Sônia quem segurava a espada gostoso e confortavelmente. Ela quem foi até o campo de treinamento. Ela sabia que queria provar algo para ela mesma. No fundo, ela queria brilhar e ansiava por isso. E assim, deixou todos chocados ao erguer sua espada, imitando a postura da onda. Indo à loucura, a multidão gritava que aquela era a forma da onda e começava a torcer por ela. Cecília percebeu que Sônia era uma raposa caçadora mais habilidosa do que esperava e estava usando uma técnica para provocar, humilhar e se aproximar de Félix. Assim, naturalmente, farão uma promessa de outro duelo futuro. Furioso com a provocação, Félix disse que ela mesma havia trazido aquela humilhação para si mesma. Em um último esforço, Sônia gritou que nunca seria inferior a ninguém. Logo, uma forte explosão de energia envolveu a todos, deixando a multidão em pânico. No meio da fumaça, a espada de Sônia caiu no chão, quebrada ao meio.